O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes, que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoninhados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões os seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, celebrando esta Santa Missa, depois da Epifania do Senhor, nós somos colocados naquela realidade concreta daquilo que nós fomos meditando no Natal. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Chega um tempo da caminhada do Cristo e ele, depois do seu batismo, ele deixa a cidade de Nazaré e vai morar em Cafarnaum. E Cafarnaum, como está dito aqui, é uma região que fica na fronteira com os povos pagãos. A chamada Galiléia dos pagãos. Por quê? Porque, embora fosse terra santa ainda, nesse encontro cultural, começou a acontecer uma mistura. E o povo daquela região foi assumindo costumes, foi assumindo práticas que não eram condizentes com aquilo que era a religião judaica, aquilo que era moral judaica, aquilo que era a vivência que Deus esperava desse povo. Então esse povo, que era povo de luz, começa a entrar nas trevas. E o que é bonito é que Jesus escolhe exatamente esse lugar para começar o seu ministério público. Ele estabeleceu a sua casa neste lugar, em Cafarnaum, a casa da consolação, para reverter esse cenário de trevas em luz. E de alguma forma imita aquilo que aconteceu lá no início, no princípio de toda a história. A primeira coisa lá no Gênesis que nós vemos que Deus criou foi a luz. No princípio havia treva, no princípio havia escuridão, e por isso Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez. Então, a partir da luz, Deus começa a criar todas as coisas, a fazer todas as coisas na sua beleza, na sua formosura, todas elas com a sua finalidade, sobretudo o ser humano, naquilo que é a sua vocação de união a Deus. Jesus brilhar nas trevas, como luz que vem do alto, mostra essa sua missão de resgatar aquilo que foi corrompido por causa do pecado, aqueles que estão na região da morte. E como é que ele faz isso? Jesus não começa esse seu ministério já realizando atos de poder. Ele começa com a sua palavra, ele começa pregando: convertei-vos e crede no Evangelho.
A palavra de Deus é essa que vem romper as trevas do pecado, é essa que vem romper as trevas da cegueira humana e abrir ao ser humano a possibilidade de enxergar a grandeza daquilo que Deus, na sua infinita bondade, tem para ele, tem para ela. Convertei-vos. E ele ia de sinagoga em sinagoga ensinando, de sinagoga em sinagoga admoestando e ensinando, mostrando, revelando os segredos da bondade de Deus. E somente naqueles corações que acolheram essas palavras, com fé, acreditando mesmo que elas eram palavras de vida, a vida deles começou a ser transformada. Nós vemos aqui, são levados até Jesus muitos doentes, enfermos, endemoniados, epiléticos, paralíticos. As pessoas nas várias situações de morte, de doença, e a gente sabe que todas essas realidades são consequência do pecado. Um ser humano doente é um ser humano que não está na sua ordem, é um ser humano que não está naquela ordem com a qual Deus o criou. Todas essas realidades aqui revelam isso. Talvez nós não sejamos pessoas que carregam em si essas enfermidades, mas obviamente nosso Senhor, que veio para converter e nos salvar, não quer apenas realizar curas físicas, mas Ele quer fazer de novo com que o nosso coração contemple a sua luz, contemple a sua verdade, contemple a beleza daquilo que Ele tem para nós. E nesse sentido, o Evangelho de hoje é um convite para nós. A primeira coisa, Ele veio brilhar nas nossas trevas. Ele veio brilhar nas nossas trevas. Deus teve a generosidade de vir até nós. Imagina só o que é para Deus se rebaixar e ter que conviver conosco. O venerável Fulton Sheen, falando da encarnação do Verbo de Deus, ele vai dizer assim: para Deus houve dois incômodos com a sua encarnação. Primeiro, ao se fazer homem, para falar dos mistérios insondáveis da Santíssima Trindade, ele só tinha a linguagem humana, que é pequena e pobre diante desse mistério. E o segundo inconveniente foi ter que conviver com a gente. E aí ele diz, é como se, imaginem só, se o ser humano fosse capaz de, sendo ser humano, se encarnar serpente, ou seja, fazer cobra, para falar para as cobras da tremenda riqueza e sabedoria que ele carrega. Se fazendo cobra, você só consegue se comunicar com a linguagem de serpente. É pobre, não consegue transmitir com toda a profundidade aquilo que nós queremos dizer. E a segunda coisa é ter que conviver com as outras serpentes. Esse incômodo Deus passou. Ele veio, Ele brilhou nas nossas trevas. Ele brilhou em nosso meio, Ele brilha em nosso meio. Deus não tem medo de vir até nós, não importa onde nós estejamos. Mas Ele vem com uma palavra de conversão. Ele vem com uma palavra que nos convida a sair das trevas nas quais muitas vezes nós nos colocamos. E nesse sentido, cabe a nós, como homens de fé, viver o nosso dia na procura desse Deus. Uma das nossas grandes tragédias é que nós limitamos a nossa procura a Deus naqueles momentos pontuais de oração, quando rezamos. Quando rezamos e se rezamos. Mas muitas vezes reduzimos essa procura de Deus naquele momento, naquele horário, naqueles minutos ali que eu estabeleci para ser o meu momento de oração. E aí a gente entra no dia e se esquece completamente de buscar e de viver para Deus. Que nós, nesse convite do Cristo, aprendamos a buscá-lo sempre. Aprendamos a procurar a sua face sempre, a fazer da nossa vida uma constante procura de Deus. É como aquele garimpeiro que está procurando uma pérola preciosa, que está procurando um diamante. Um garimpeiro, ele não deixa passar nenhum torrãozinho de terra sem esmiuçar tudo, porque vai que o que ele está procurando está ali naquele torrãozinho de terra. Então ele esmiuça tudo para poder encontrar o seu tesouro.
que nós também, na nossa vida diária, cotidiana, nós podemos estar nas situações mais simples e ordinárias do dia. Que o nosso coração esteja numa constante procura. Como diz o salmista: Senhor, é vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face. Nesse encontro com Deus, nossas trevas começam a ser destruídas, porque a palavra dele que criou todas as coisas começa a reordenar a minha natureza desordenada e dar à minha vida a salvação, a redenção que o menino Deus veio trazer para nós nesses tempos. Então, com o coração cheio de alegria, vivamos este dia na presença de Deus, recebendo Ele mesmo que vem até nós neste altar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.